Olá pessoal de Geometria Analítica. Começo fazendo um resumo da videoaula anterior, onde lá nós aprendemos o que são as cônicas e estudamos a elipse. Aprendemos que elipse é uma cônica que possui dois focos, cuja soma dos raios focais é igual a uma certa constante positiva, onde aprendemos de modo particular a equação canônica da elipse, com centro na origem e com focos nos eixos coordenados. Na videoaula de hoje, vamos fazer algo parecido, agora para a hipérbole e para a parábola. Nós vamos ver que hipérbole também é uma cônica com dois focos. Só que em vez de soma de raios focais, nós vamos pegar a diferença dos raios focais em valor absoluto, sendo igual a uma constante. Por outro lado, a definição de parábola já é mais fácil de ser compreendida, uma vez que envolve tão somente distância de ponto a ponto e distância de ponto a reta, que já nos são conceitos familiares. Espero que você também não tenha dificuldade. Bom estudo, então. Vamos adiante. Com esta videoaula de hoje, nós encerramos esta visão preliminar a respeito das cônicas. Na aula anterior, já estudamos elipse e circunferência. Queremos fazer um estudo semelhante aqui, agora para a hipérbole e para a parábola, nesta videoaula de hoje. Eu começo recordando que hipérbole é o conjunto formado por estes dois ramos de curvas contidas na superfície do cone, que é originada quando o plano seccionador se posiciona paralelo ao eixo de simetria do cone circular reto. Estudar hipérbole aqui significa saber esboçar essa curva no plano cartesiano e saber reconhecer a equação cartesiana de uma hipérbole. Então, é este o nosso objetivo nesta primeira parte. Para obter uma hipérbole, eu preciso de duas constantes, uma constante C e uma constante A, observando-se o fato importante de que essa constante A tem que ser estritamente menor do que C. O papel dessa constante C é estabelecer a distância entre dois pontos fixados no espaço de maneira arbitrária. Então vejam que eu posso escolher infinitos pares de pontos F1 e F2, satisfazendo esta condição. Fixados esses pontos, então eu escolho um plano contendo F1 e F2. Novamente eu tenho infinitos planos contendo F1 e F2. Fixo um desses planos e defino a hipérbole como o conjunto de todos os pontos P pertencentes a este plano, de modo que essa igualdade torna-se verdadeira. Note que este valor absoluto é necessário aqui, uma vez que essa diferença de distâncias, ora é positivo, ora é negativo. Geometricamente, o conjunto de todos os pontos deste plano verde, satisfazendo esta equação, tem esta representação geométrica. Por exemplo, este ponto P pertence à curva vermelha e, portanto, satisfaz esta equação. Lembro aqui que essas distâncias têm nome. A distância de P até F1 é chamada de raio focal, assim como a distância de P até F2. Portanto, a diferença dos raios focais em valor absoluto é igual a 2A, o que caracteriza a equação da hipérbole. Este é um momento propício para fazermos aqui um pequeno resumo. Quais são os ingredientes que eu preciso para definir uma hipérbole? Primeira coisa, eu preciso de uma constante C. Esta constante C é que vai estabelecer a distância entre F1 e F2 como sendo igual a 2C. Preciso de uma segunda constante A,
menor do que C. Tendo-se esses dois dados, essas duas constantes, fixados os pontos, e um plano contendo esses dois pontos, nós definimos a hipérbole como conjunto dos pontos P pertencente a este determinado plano, tal que essa diferença em valor absoluto é 2A. Passo agora ao estudo de uma hipérbole numa situação mais prática. Trata-se de obter a equação cartesiana da hipérbole, cujos focos são esses dois pontos. O objetivo do exemplo é obtermos duas informações. Primeiro, saber esboçar o gráfico desta hipérbole no plano cartesiano. Segundo, sabermos dizer qual é a equação cartesiana desta hipérbole. Vamos iniciar a resolução olhando para o esboço da hipérbole. Plotamos em primeiro lugar no eixo x os focos f1 e f2, e daqui eu concluo que a hipérbole tem essa representação geométrica. Agora eu preciso obter a equação cartesiana desta hipérbole. Para isso eu inicio olhando para a definição da hipérbole neste caso particular. Calculo essas distâncias de P até F1, P até F2, para obter esta equação equivalente anterior. A providência agora é eliminar este símbolo de valor absoluto aqui. Para isto, basta escrever esta equação desta maneira, onde em 2A aparecem os sinais mais ou menos. O que nós vamos fazer a partir de agora pode ser resumido da seguinte maneira. Esta última equação possui duas raízes. Portanto, no algebrismo que vamos efetuar a seguir, precisamos elevar ao quadrado duas vezes essa equação para podermos eliminar essas duas raízes quadradas. E ao mesmo tempo, no decorrer desse processo, esse sinal de mais ou menos vai desaparecer, para chegarmos que esta equação aqui equivale a esta igualdade. Agora note que o A é diferente de C, o que torna esta constante diferente de zero, me permitindo dividir ambos os lados por ela para obtermos esta equação. Por outro lado, C sendo maior do que A, implica que essa constante é positiva. Então, nós vamos chamá-la de B² e escrever a equação anterior neste formato. Essa relação de Pitágoras aqui aparece neste triângulo retângulo. Olha só então, o que foi que nós fizemos? Esta equação que nós obtivemos aqui no final é a equação da hipérbole de focos F1 e F2 pertencentes ao eixo x. Note o seguinte, quando y é igual a zero, ou seja, quando eu estou sobre o eixo x, onde o y é igual a zero, implica a partir dessa equação que x é a ou x é menos a. Isto equivale a dizer que os pontos de coordenadas menos a, 0 e a, 0 pertencem à hipérbole. Igualmente, quando x for igual a zero, essa primeira parcela da nossa equação desaparece e nós ficamos com uma equação sem solução real, porque y² sobre b² será igual a menos 1. Portanto, isso mostra que a curva que estamos considerando com esta equação aqui, de fato não corta o eixo y. E nós temos condições agora de entender a equação dessas duas hipérboles. Primeira com focos no eixo x, segunda com foco no eixo y. Note então que os papéis das constantes a e b são diferentes em cada situação. As equações cartesianas de cada uma dessas hipérboles estão aqui em cima. Essa primeira foi a que nós fizemos o estudo pormenorizado, enquanto que para chegar nessa segunda equação correspondente a esta hipérbole, nós desenvolvemos uma conta semelhante à que acabamos de fazer. Chamo a atenção de vocês para o sinal de menos, que aparece na primeira equação antes da variável y e na segunda equação antes da variável x.
Aonde tem o sinal de mais aqui na variável x, significa que a hipérbole corta o eixo x. Como o sinal de mais aqui aparece na variável y, significa que esta hipérbole corta o eixo y. Outra observação importante é que essa hipérbole que estudamos no cálculo 1 não tem uma equação assim, porque esta hipérbole não possui focos nos eixos coordenados. A equação dessa hipérbole, conforme nós sabemos, é x vezes y igual a 1. Este é um ponto onde o pessoal costuma errar em resolução de exercícios, tentando buscar uma equação para esta situação do formato que nós acabamos de deduzir, o que não ocorre. Assim como nós fizemos para a elipse, aqui também aparecem os chamados elementos fundamentais. Os vértices da hipérbole, que são esses, em seguida aparecem os focos, que nós já sabemos quais são, o centro da hipérbole, depois o eixo transverso. Esse eixo que a hipérbole corta é chamado de eixo transverso da hipérbole. E esse outro eixo onde ela não corta, chamado de eixo conjugado. Olha só, concluo a fala a respeito desses elementos fundamentais, destacando esse retângulo aqui, que eu também chamo de retângulo fundamental, cujos lados medem 2A por 2B. Essas retas que contêm os vértices desse retângulo fundamental são chamadas de retas assíntotas da hipérbole, de equações mais ou menos B sobre A, x. A esta primeira reta, contidas no primeiro e terceiro quadrantes, tem inclinação B sobre A, enquanto esta segunda, inclinação menos B sobre A. Nesta segunda parte do vídeo, nós vamos passar então agora ao estudo da parábola. Vamos recordar inicialmente que a parábola é uma curva contida na superfície do cone circular reto, que é obtida a partir de uma seção de um plano com um cone, em que o plano de corte está posicionado paralelo a uma geratriz do cone. Vamos recordar que as geratrizes do cone são essas retas que passam pelo vértice do cone. Para obter uma parábola, eu necessito de dois dados, um ponto fixado no espaço e de uma reta, de modo que o ponto não pertence a esta reta. Esta reta, junto com este ponto, está contida em um determinado plano. Então, a parábola cujo foco é F e R é a reta diretriz, é o conjunto de todos os pontos deste plano, tal que a distância deles, a F, coincide com a distância deles, a reta R. De maneira que o conjunto dos pontos do espaço satisfazendo esta equação tem como representação geométrica esta curva vermelha, que é a parábola de foco F e de reta diretriz R. Um exemplo bem prático de parábola é dado por essa situação, onde F é este foco pertencente ao eixo coordenado Y, onde P é positivo e R é esta reta diretriz. Iniciamos o percurso para encontrar a equação cartesiana, a equação canônica dessa parábola, olhando primeiro para a representação geométrica. Plotei o ponto F, que é o foco, e a reta diretriz da parábola. E, portanto, é fácil perceber que a parábola tem essa representação geométrica, onde o vértice da parábola, que neste caso particular, coincide com a origem do sistema cartesiano xy. Então, para obter a equação canônica da parábola, nós olhamos para a definição de parábola que acabamos de fazer, que é o conjunto dos pontos, tal que a distância de P a F coincide com a distância dos pontos P a R. Lembrando que as coordenadas do ponto P são x e y, nós procuramos então o conjunto de todos esses pontos,
tal que a distância dele até F coincide com a distância dele até o ponto R. Portanto, calculando diretamente essa distância de ponto a ponto e a distância do ponto P a R, nós chegamos que esta equação é equivalente a esta. E, elevando-se ao quadrado ambos os membros desta igualdade, nós inferimos que a equação da parábola que procuramos é x² igual a 4py. Encerro deixando 4 exercícios propostos. É importante que você resolva para fazer treinamento da teoria que você acabou de ver. O primeiro deles trata-se de uma hipérbole, um dos focos é conhecido, o centro é a origem e sabe-se que 1 é um ponto da hipérbole. 2, 3 e 4 tratam-se de parábolas, cujos focos foram dados, e as retas diretrizes também. Encerro desta maneira o estudo a respeito de hipérbole e parábola. Bom estudo a você e até um próximo vídeo.